Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 14 de janeiro de 2016, quinta-feira. Como nós vimos alertando, hoje um dia novamente importante, dessa vez de virada de mercado. Vamos então aos gráficos. A gente teve um dia bem volátil no intraday, mas no final, depois o mercado caiu um pouco mais e praticamente cumpriu todos os alvos que eu havia estabelecido. Lembra daquele cluster? O cluster estava aqui. E tendo alcançado a linha de retorno do canal de baixo primário, e tendo também o IBRX tendo alcançado ontem o seu fundão ali de 2011, então estava tudo posicionado, uma virada, e essa finalmente veio. Depois então de cair um pouquinho mais e deixar muito claro que aquela zona de alvo foi totalmente atingida, o mercado virou e fechou na máxima, com uma discreta elevação do volume em relação aos dias anteriores, mas um volume maior. Então, o índice Bovespa interrompeu a sequência de quedas. A gente ainda não tem a formação de um fundo, nós não temos máximas mais altas e mínimas mais altas, mas nós temos hoje quase um engolfo de alta. Na verdade, tecnicamente é um engolfo de alta, misturado aí com um martelo, mas o mais importante é que tem sombra inferior, tem corpo razoável e fecha na máxima, com leve acréscimo de volume, estando o mercado bastante sobrevendido, bastante distante da média móvel de 21 períodos em relação à sua média de sua volatilidade histórica. E numa zona onde a gente já aguardava por uma reversão. Então é interessante a gente estar no meio do mês. É muito difícil a gente ter um mês inteiro numa direção. É bastante comum uma estrutura dentro do mês de movimento direcional na primeira quinzena, uma correção na segunda, ou vice-versa. Então está tudo muito alinhado para um movimento de repique, tanto que dentro dos papéis, ali, dos calls, das tabelas de trade que eu publico ali ou aqui no site do Farol, existe um site do Farol, se vocês não sabem, né? Eu me arrisquei a nota A de reversão para todos os papéis diretamente relacionados com o índice, né? Ibovespa, IBXX, o índice futuro, cheio e o mini índice. Certo? No mini índice, a gente vinha operando dentro de um canal de baixa. Acho que eu não dei muito destaque para isso, mas se vocês visualizarem os meus gráficos das últimas gravações, vocês vão ver que existem essas linhas aqui. E hoje o mercado alcançou a linha de retorno, ou chegou muito próxima dela. E aqui nós tivemos um Twin Towers, gerando um sinal de compra. Reparem que o comportamento dos preços em relação à linha d'água não permitia trade de rompimento de linha d'água. Então, esse início de pregão, até quase uma da tarde, ficou um movimento bem errático. Daí nós tivemos esse Twin Towers e a partir dali o mercado estabeleceu um movimento de alta. E daqui para frente a expectativa é de alta. A gente também pode visualizar aqui um ombro, cabeça, ombro, também sinalizando uma reversão. Então, a expectativa no curto prazo é de alta para se atingir esta região aqui. Correções agora, muito provavelmente, devem ser entendidas como oportunidades para compra. Se for do ponto de vista gráfico diário, principalmente, o stop fica abaixo da mínima de hoje. Então, o mercado pode até corrigir um pouquinho, mas provavelmente ele volta a subir. Claro, o ideal para que a gente tenha a confirmação da reversão é termos a superação da máxima de hoje. Eu gosto de me orientar mais pelo índice Bovespa. Então, mercado amanhã, sexta-feira, superando a máxima de hoje, confirma esse sinal de reversão.
Até deixa eu fazer o seguinte aqui no gráfico do Bovespa, a gente já entendeu essas projeções aqui, eu vou apagar a maioria das projeções para não ficar muito poluído. Vou deixar de 2.68, que é que foi alcançado aqui, e vou deixar de 1.68, que foi alcançado aqui. Para dar uma limpada no gráfico. E o que a gente pode fazer? Supondo que o mercado vai marcar um fundo, a gente pode, pelo menos, fazer a retração terciária. Então, isso nos diz que pelo mercado deve alcançar um eventual repique no mínimo 40.558, que é a retração de 0,82, o que nos dá uma alta de pelo menos uns 2,6%. Mas eu acredito que o mercado vai muito além disso. A gente deve buscar a retração de 0,8%, talvez, considerando que a gente atingiu um alvo primário, a gente pode entrar agora no ciclo altista nos próximos meses. Show de bola. Muito bom ver esse movimento hoje. No mercado americano, o índice Dow Jones se recuperou. Não tem uma formação muito bonita aqui para o cenário de alta. A gente teve esse acionamento, não estava lá tão bonito, daí a gente teria tomado um stop e agora vem um outro candle. Isso aqui pode ser um fundo reflexo, mas a verdade é que é ruim o fato de a gente não ter testado uma estrutura conhecida de suporte. Eu acho isso ruim. Mas o mercado tem condições de subir. Se a gente for olhar o S&P 500 futuro, o alvo aqui foi alcançado. Tá? Na mínima de hoje, a linha de suporte foi atingida, mas aqui também não parece um sinal muito bonito para a reversão, mas também pode ser entendido, de certa maneira, até como um fundo reflexo. Reparem que o mercado americano teve a sua parcela, né? Na abertura do mercado americano houve uma boa queda, o mercado se recusou a romper suporte, que eu até imaginava que ia ser rompido, e virou de forma bastante forte. Quando houve esse rompimento aqui, é que as coisas ficaram mais claras que o restante do dia era de alta. Então o mercado americano tem potencial de movimento de alta, tá? Já cumpriu alvos mínimos, mas o cenário realmente está altista, né? Aqui no Brasil. O dólar, cenário um pouquinho mais complicado. O cenário do gráfico diário é de zigue-zague ascendente, a gente poderia trabalhar uma operação na ponta compradora na superação dessa máxima e ela foi acionada. Mas o fechamento aqui do dólar não foi muito bonito. Quem entrou, tem que trabalhar com stop. O que eu havia mencionado é que o ideal é a gente buscar uma confirmação para ter um pouco mais de certeza pelo intraday. O que nós vimos no intraday? O dólar tendo rompido esse retângulo para baixo, só que fechou retornando demais aqui, gerando o risco de ser um rompimento falso. Né? Então, o que eu falei para vocês ontem? Que seria interessante para montar e manter uma posição de swing trade, a gente viu o mercado dando continuidade ao repique que a gente viu aqui no intraday, né? Dando continuidade hoje, quinta-feira, esse repique de ontem, quarta-feira. Mas não só isso, né? Gerando algum setup comprador, idealmente um zigue-zague ascendente, para a gente poder firmar o movimento e dizer, não, realmente a gente tem um rompimento falso. O dólar não fez isso. Ele iniciou em alta, vinha montando aqui um primeiro movimento, mas não acionou o primeiro movimento, ele frustrou até romper a linha d'água para baixo, mas não confirmou. E assim como o índice, teve um movimento bastante errático ao longo do dia. No final das contas, ficou um pouco mais claro o canal de baixo. Tá? Temos aqui um canal de baixo. Mas essa movimentação no dólar realmente está bem bagunçada. Tá? Eu considero, no momento, um gráfico difícil. Hoje eu não encontrei nenhum setup muito claro para ser trabalhado no dólar. Okay? O que eu posso dizer é que, se nos próximos dias o dólar vir abaixo do fundo de ontem, se o dólar vir abaixo desse patamar, é porque provavelmente realmente vai desandar. Tá? Se a gente vier acima da máxima de hoje, daí boas chances do dólar subir, apesar da bolsa também estar indicando um movimento de alta. O juro teve um dia de pouca movimentação novamente e se mantém ainda acima e testando o suporte que vem do gap de alta aqui do final de novembro.
volto a lembrar que se o juro vier a fechar abaixo da mínima do dia 7, isso deve ser entendido como um sinal de venda, e aí provavelmente essa zona de suporte aqui embaixo vai ser testada. Estava bonito, agora já não está mais tão bonito para uma alta, mas a alta ainda é possível de ocorrer. Indo para as ações, o Vale nos dá um sinal de reversão. Okay. Superação na máxima permite a operação na ponta compradora, tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. Okay. A Vale 3 até está com um volume mais alto. Mas, não sei, eu gosto mais da Vale 5, apesar disso. BRAP, que anda junto com a Vale, também nos oferece um sinal de reversão, mas ele não é tão forte na minha leitura quanto o da Vale. Tá? Para esse repique, eu prefiro a Vale. Petrobras também nos oferece um sinal de reversão. Essa foi uma movimentação no intraday. Superação da máxima, então, sugere alta. Até o fundo anterior, a gente tem aí uns 13%, 14% para a Petrobras subir. Isso não muda a tendência, mesmo que ela suba, não vai mudar a tendência de baixo. Mas há uma janela de oportunidade para um repique na Petrobras. Em vários papéis do mercado, obviamente. Tá? PTR3 também. Levo mais fé no repique da PTR4. No setor de siderurgia, Gerdau não mostra tanta força, apesar de estar bem distante da média móvel de 21 períodos. Eu focaria mais em operações de day trade, ela chama atenção, obviamente, mas eu buscaria operações de day trade, como a gente vem operando mais recentemente, né? Fazendo operações de day trade. CSNA é um gráfico feio, tá? Não está com uma cara boa para alta, pode até seguir em queda. Usiminas bateu R$1, foi até 0,97, 0,98. Então, até oferece algum sinalzinho aqui de inversão, mas não está tão esticado porque respirou aqui. Então a gente ainda tem um cenário de massa verdadeira, também não é papel para se arriscar numa alta. Tem coisa melhor. Usim 3 também está fraca. Então, setor de cirurgia não é o ideal. Bradesco também sugere alguma alta, mas não é um sinal forte, tão forte assim. Ela não está tão sobrevendida. Itaú idem, ela ainda está abaixo aqui dos 25 e pode servir como resistência. Então, o Bradesco, por que parece o Bradesco e o Itaú não reagiram tão bem a essa virada de hoje, tá? Mas estão com cara de alto sobre a superação na máxima. Tá? Banco do Brasil também sugere algum movimento de alta. Tem um stop caro em relação ao primeiro obstáculo. Sambi 11 mostrou fraqueza hoje. Tentou o rompimento da estrutura, até fica com uma cara de massa bandeira, mas não é venda de imediato. Se for para trabalhar a venda, é pela perda mínima na confirmação, mas não acho que seja o momento ideal para isso. Se fosse fazer operações, seria no mercado amanhã, vindo para baixo, de maneira generalizada, eu tentaria daí Sambi 11 no intraday, tá? No day trade. Banrisul caiu um pouquinho mais, mas está com dificuldade de cair esse papel, o que não quer dizer que vai subir. Tá? Eu acredito que o movimento vigente, o movimento predominante de queda prossiga, mas as vendas, né, que nós mencionamos especialmente aqui, não do Márcio Bandeira, mas aqui, tiveram um alvo alcançado. Outros papéis, BOVA 11, obviamente, junto com o índice. Eu prefiro operações no mercado futuro, no mini índice e no índice cheio. Falta um pouco de volume aqui, mas deve subir junto com o mercado, junto com o Ibovespa, se o Ibovespa começar a subir. Né? Sinal a ser confirmado. Brasil Foods, na mínima do dia, alcançou o alvo aqui da projeção
essa congestão rompida para baixo, faz um doji, mas não é um sinal forte, tem baixo volume. Braskem também não se comportou bem, não acompanhou esse repique do mercado, e até é um pivô de baixo já, porque esse fechamento está abaixo dessa mínima, mas existe essa estrutura de suporte. Não me convenço ainda desse rompimento, eu gostaria de ver um candle abaixo dessa linha azul para dizer, opa, pivô de baixo. No intraday gerou um rompimento de linha d'água, mas não foi fácil o trade. Mas o que está fraco, eu acho que deve, no pregão de amanhã, ainda testar melhor essa linha azul, talvez até romper ela. Milho. A gente já mencionava, eu acho que eu mencionei ontem aqui, não estou bem lembrado, que o milho estava com cara de estar marcando topo, hoje ficou com cara de topo, a perda da mínima aqui já é argumento para a venda dentro do método BISE. Tem um índice de afastamento bem significativo. Só que não saiam operando milho sem antes entender como funciona esse mercado, corretagem, horários. Tá? JSLG3, um papel pouco conhecido, é um papel de volume baixo, inclusive, mas graficamente estaria bonito para uma venda. Testa o fundo de agosto, dentro de uma tendência de baixa. Está meio em cima aqui de uma LTB. A média está apontando friamente para baixo, tem um volume alto. Então a perda mínima abre espaço para vendas. Mas é mais para acompanhar do que para operar, porque o volume é baixo. Klabin testa melhor, mais claramente, o fundo de agosto e oferece um martelinho bonito, que também pode ser entendido como um fundo reflexo. A primeira tentativa aqui, que não era mais forte, foi estopada, mas o sinal de hoje é mais forte que o de anteontem, que foi acionado ontem. Tá? Então tem boas condições de ter um bom trade de retorno na média aí em Klabin. Deixa eu ver os outros papéis ali. SUSB5 seguiu em queda, atingiu claramente essa zona de suporte. No intraday, repare, ó, pegou perfeitamente ali, mas como teve esse zigue-zague e o candle foi pequeno, teve um pico de volume, ficou difícil de acertar o trade de retorno à média. Mas chegou no alvo e no próximo pregão, oferecendo um sinal de reversão, dá para cogitar um trade de retorno à média. Fibra é que está fraco, rompeu a zona de suporte, expectativa de manutenção do movimento de queda. Então vimos aí Fibra, Klabin e SUSB5. O que mais? Magazine Luiza. Magazine Luiza ontem já gerava um sinal de compra, que eu dei boa pontuação, boa nota, e esse trade foi acionado pela expressão da massa do G. Mas no início do dia o movimento foi bem oposto. Eu até mencionei no last live que o melhor era abortar o trade, esperar o fechamento de hoje para daí avaliar uma nova entrada. Então, para quem não entrou, quem seguiu a sua orientação, há novamente a possibilidade de uma bela compra na superação da máxima de hoje, aqui em Magazine Luiza. A gente tem o potencial de mais ou menos 30% até o topo anterior, mas lembra, baita volatilidade, tem que entrar com posições pequenas. MPL3, a gente mencionou que estava bem ontem, né, que estava muito próximo de um suporte. Realmente hoje houve uma reação. Tem um golfo de alta aqui praticamente. Eu não gosto do fato de estar exatamente igual, mas é um papel que pode oferecer oportunidades no próximo pregão. Rompeu também o canal de baixo. Principalmente se a gente conseguir encaixar um day trade. Né? Eu fico mais pelo day trade aqui do que pela operação de swing trade. Pecar. Acho esse cenário de Pecar bem bonito. Também temos um índice de afastamento bem significativo. Então a superação da máxima de hoje, dentro do método BISE, gera compra de retorno da média. Esse é um dos melhores sinais do dia, na minha opinião. Rumo 3. Vamos dar venda aqui. O complicado é que
aluguel é difícil nesse papel, né? Então, na prática, foi difícil aproveitar isso aqui. Hoje chegou, desde o sinal de venda, que o papel caiu mais de 60%. Só hoje ele chegou a cair 36%. Agora, no intraday, olha o movimento que houve. O papel veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, pá, clímax, entra em leilão, sai com bom volume, Arami. Esse aqui era um bom ponto de entrada. Eu não pude acompanhar, infelizmente, o mercado na parte da tarde, não cheguei a fazer esse trade. Mas era um belo sinal e rumo 3 eram os papéis que a gente estava monitorando. Aliás, amanhã de manhã também não vou poder acompanhar o mercado. Impressionante. O mercado sempre resolve fazer os sinais de virada quando o cara não pode participar do mercado. Impressionante. E por fim, TGMA3. Papel está testando os fundos aqui de outubro. E também está sinalizando uma reversão, superação na máxima do espaço para compra dentro disso que parece um retângulo com resistência lá em 4,80. Então tem um potencial de uns 40% de alta, 35%, 40% de alta até aquela zona de resistência, mas esse aqui também é um papel de baixíssima liquidez. Melhor não operar. Estou chamando a atenção mais para uma questão didática do que qualquer outra coisa. Então, essa é a lista de papéis que mais me chamaram a atenção no pregão de hoje. Imaginamos, então, um bom movimento de alta no pregão de manhã. E se não houver, mesmo se o mercado é uma balançada, como domesticado no intraday, isso é aceitável. Ainda assim, a expectativa fica sendo de alta para os próximos pregões. Fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até amanhã.